Você conhece os efeitos colaterais dos medicamentos que a gente utiliza para o tratamento do H. pylori, aquela bactéria que vive no estômago? Eu sou o Dr. Carlos Canteras, cirurgião do aparelho digestivo, e a gente vai falar um pouquinho a respeito desse tópico. Bom, antes de tudo a gente precisa entender quem que é o H. pylori, onde essa bactéria vive, por que ela causa esse desconforto, esses sinais e sintomas, e aí, consequentemente, os efeitos colaterais dos medicamentos. Bom, o H. pylori é uma bactéria que normalmente a gente encontra no estômago. Uma bactéria que nos últimos anos, nos últimos estudos, a gente entende que é o principal fator de risco para câncer de estômago. Por isso que é bem comum o paciente nos questionar, que já vem fazendo segmento há algum tempo com gastro ou algum cirurgião, e até então o doutor não tratava, ou não tratou naquela época o H. pylori. Por qual motivo? A gente tem um consenso anterior, falava em situações específicas para o tratamento do H. pylori, que era aquele paciente sintomático, com dor no estômago, com epigastralgia, ou uma síndrome dispéptica, uma má digestão. Era o paciente que tinha úlcera de estômago identificada numa endoscopia, então úlcera mais H. pylori. Era o paciente que tinha um linfoma de estômago. Era o paciente que já tinha sofrido, ou já tinha sido submetido a uma cirurgia prévia no estômago, uma cirurgia gástrica. Então a gente tinha critérios para o tratamento do H. pylori. Nos últimos anos isso evoluiu e alguns estudos mostraram que o H. pylori é o principal fator de risco para câncer de estômago. Então hoje a gente trata todos os pacientes, inclusive os pacientes que não têm sintomas, os pacientes que são assintomáticos. Aqueles pacientes que não têm queixa nenhuma, mas em uma endoscopia preventiva, uma endoscopia de rastreio para câncer gástrico, a gente identificou o H. pylori. Esse paciente vai tratar o H. pylori hoje de acordo com a literatura atual. Então isso é importante. E porque a gente trata, de novo, para prevenir um câncer de estômago. É um fator de risco, o principal fator de risco para câncer gástrico. Então isso é muito comum, essa dúvida é muito comum e a gente já esclarece ela aqui nesse primeiro momento. E aqueles pacientes que chegam ao consultório com alguma queixa, muitas vezes queixas causadas pelo H. pylori, e a gente identifica uma gastrite, uma úlcera de estômago, esse paciente sem dúvida vai ser tratado exatamente para ele erradicar o H. pylori e conseguir a cicatrização dessa úlcera e a melhora dessa gastrite. Tá? Isso é extremamente importante. Hoje a gente tem consensos, protocolos que nos direcionam o tipo de tratamento que o doente vai receber, um tratamento de primeira linha, um tratamento de segunda linha, um tratamento que coloque o doente se ele é alérgico a um dos antibióticos, então a gente vai acabar utilizando uma outra medicação. E hoje a gente tem combinados, a indústria farmacêutica já vende combinados desses medicamentos que facilitam muito o tratamento. Numa primeira linha de tratamento, é um tratamento para 28 dias, então o paciente vai acabar tomando 2 antibióticos e um protetor gástrico, um inibidor de bomba de próton, tá? Por um período aí geralmente de 28 dias, para a gente conseguir essa erradicação do H. pylori. E é a sinergia, quer dizer, a combinação dos medicamentos que gera o resultado final do tratamento do H. pylori. Então é importante o uso das medicações de maneira certa, regular e completa. Agora a gente entra na questão. Alguns pacientes que usam, a grande maioria tolera bem, tá, o tratamento. Isso não é a maioria, pelo contrário. A minoria dos pacientes acabam tendo algum sinal, sintoma, algum desconforto relacionado ao tratamento do H. pylori. E quais seriam? Primeiro, alterações gastrointestinais. É aquele paciente que começa o tratamento com antibiótico, começa uma diarreia, um desconforto abdominal, ou tem o contrário, uma constipação, um intestino mais preso, mas a diarreia acaba sendo um pouco mais comum. O paciente começa a medicação e queixa de dor no estômago, quer dizer, o que a gente chama de epigastralgia, pode ter uma piora de sintomas de refluxo, uma pirose, que é aquela queimação que sobe e desce. O paciente pode ter desconfortos gastrointestinais de uma forma geral, isso é bem comum, alergias a certos medicamentos, tá? Isso é importante, a gente identifica antes de prescrever o tratamento e muda, como eu falei, uma terapia de primeira linha para uma terapia de segunda linha, inverte algum antibiótico, troca, faz alguma mudança específica, que o consenso já determina isso, tá? Aqui eu estou falando de efeitos colaterais da medicação. Isso é importante, identificar esses efeitos colaterais, escutar o paciente, entender a queixa do paciente e estar acompanhando esse paciente. Por quê? A gente tendo o H. pylori como principal fator de risco para câncer gástrico, a gente precisa colocar na balança se o efeito colateral é um efeito colateral menor, suportável, esse paciente pode continuar com essa medicação, com outros medicamentos sintomáticos para terminar o tratamento, ou são efeitos colaterais importantes, efeitos colaterais maiores, onde a gente tem que suspender a medicação e trocar
por fazer uma troca de antibióticos aí para o paciente tolerar e terminar esse tratamento. Então o médico tem que estar próximo do paciente, identificar essa situação para saber conduzir isso, se esse tratamento vai até o final ou deve ser interrompido. De uma forma médica, uma orientação médica, não interrompam o tratamento, consulte o médico que já vem acompanhando vocês, tá? Não interrompam por conta própria, porque é necessário esse tratamento para prevenir aí ou diminuir um risco aí de uma doença potencialmente grave. Então, durante o tratamento do H. pylori, se você sentir qualquer desconforto, qualquer alteração gastrointestinal, diarreia, náusea, vômitos, dor abdominal, dor na boca do estômago, sintomas gastrointestinais inespecíficos, procure seu médico, siga as orientações, não interrompa o tratamento por conta própria. Tá? E a partir desse contato médico ele vai saber direcionar se deve suspender a medicação ou se deve continuar o tratamento até o fim para a gente conseguir uma erradicação do H. pylori. Isso é importante. Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber novos vídeos e novos conteúdos. Obrigado!